Sejam bem-vindos a um novo vídeo do Paleotuga, onde hoje vamos rever o último episódio da primeira temporada de Prehistoric Planet, Florestas, lançado a 27 de maio de 2022 e narrado pelo David Attenborough. Eu espero que gostem e relembrem alguns dos momentos mais icónicos da série, mas também deste episódio em si. Este episódio abre com uma espécie que não estava nada à espera, assim como as pessoas no Brasil, que é a aparição de um dinossauro brasileiro. E até um bastante recente, um tipo de titanossauro chamado Australoposeidon. Durante o segmento, eles basicamente vão abrindo caminho pela floresta, como fazem os elefantes da floresta do Congo atualmente. Para além de abrirem caminho pela floresta, eles também vão comendo. Eles retratam muito bem o método de alimentação destes animais, que é, os saurópodes eram incapazes de mastigar, pelo que eles literalmente agarravam um ramo de folhas e depois puxavam com toda a força, levando as folhas consigo e engoliam-nas inteiras, sendo que depois no estômago elas seriam esmagadas com gastrólitos, ou seja, pedras ou pedregulhos que eles iam comendo ao longo da sua vida e que depois iam moendo o alimento no estômago para extrair os nutrientes. Para o primeiro segmento, acho que está decente e sempre é bom ver um dinossauro brasileiro a ser representado em mídia, pelo que estou para ver um dia um documentário com este orçamento de efeitos especiais a representar a vida no Jurássico, talvez até na Lourinhã, não sei, vamos ver. O próximo segmento é outro que também gostei bastante, que é onde nós seguimos uma manada de triceratopos. E uma coisa que adoro neste segmento é que cada triceratopo é diferente. Todos têm chifres diferentes, um padrão diferente. Um tem chifre mais curvado para cima, outro para baixo. Um até tem um chifre partido. E nós seguimos uma cria de triceratopo que tem a ontogenia correta. A ontogenia é basicamente a maneira como os seres vivos se modificam ao longo do seu processo de crescimento e de envelhecimento. E as crias de triceratopo, quando nasciam, tinham crânios maiores do que as golas do pescoço. Os chifres eram bastante mais pequeninos e os olhos eram maiores, dando uma aparência mais fofinha. Outro detalhe que tenho a dar é o facto de que as escamas estão corretas, nomeadamente as do dorso, pois temos material fóssil de triceratopo com escamas e com algumas que eram mais salientes, mas isso não quer dizer que tivessem penas. E as escamas da barriga são retangulares como as de um crocodilo, devido, outra vez, a um espécime fossilizado com pele preservada. O comportamento que eles fazem aqui é baseado, outra vez, em elefantes. Sabemos, através de registros de câmaras e tudo mais, que eles vão a grutas e a cavernas para poder obter minerais, de forma a terem suplemento na sua dieta que é pobre em minerais, nomeadamente sal e outros nutrientes. O que acontece é que os triceratopos, neste segmento, alimentam-se de plantas, só que elas são tóxicas. Então, para compensar, eles têm que ir a uma gruta para comer barro ou sal, como fazem elefantes atuais e até araras, como é o caso na Amazónia, em que elas vão a penhascos para comer barro. Entretanto, à medida que eles vão entrando pela gruta, fica completamente escuro, do qual até a cinematografia muda para um modo de visão noturna e a cria tem que ter bastante cuidado para não se perder, mas também para não ser pisada pela própria família. Só que, para dar algum drama, a cria perde-se e começa a chamar pela manada no meio da escuridão. E a ideia seria que, oh meu Deus, a cria perdeu-se, agora ainda vai haver aí um predador a sair dali. Mas não, a manada entretanto chega a uma pequena abertura na gruta, onde muda para cores, e vemos a manada com o bico a raspar as paredes da gruta para ter acesso ao barro e aos minerais de forma a combater as toxinas das plantas. A progenitora começa a chamar pela cria, que entretanto ela aparece saindo da escuridão. Na altura, admito que eu fiquei emocionado porque estava à espera que a cria fosse aparecer morta, porque ao longo da série há muita morte de bebés, mas também é a natureza, temos que ter em conta isso, e o segmento acaba de forma bastante feliz. E agora, este próximo eu estava mesmo ansioso por falar. E que de certeza vocês queriam também que eu falasse, que vocês também provavelmente adoraram, que é o segmento do Carnotauro. O Carnotauro é um tipo de dinossauro terópoda belisaurídeo, do qual são comuns do hemisfério sul,
e alguns até do hemisfério norte, que inclui espécies como o Rugops, o Thanos, o Scorpiovenator, o Rajasauro e o Majungasauro de Madagascar. Nesta cena, basicamente vemos um conceito de comportamento baseado em aves do paraíso, só que aplicado ao Carnotauro, o que não é mal todo, que até ajuda a dar mais destaque ao segmento em si e ao animal. Vemos um macho de Carnotauro que está a limpar uma parte da floresta para ficar completamente limpa. Em termos de design e tudo mais, ele está bastante bom. O crânio está bem feito, os chifres não estão grandes demais, os bracinhos estão curtinhos e apontados na direção correta, ou seja, os abelissauros praticamente estavam sempre a correr a Naruto, por assim dizer. O único destaque que tenho a dar é a pele. É a pele porquê? Porque quando este documentário foi lançado, pensava-se que o Carnotauro tinha osteodermos, que são ossos que estão na pele, de forma a dar algum tipo de armadura, mas agora sabemos que não é assim. Agora sabemos que, devido às impressões de pele do Carnotauro, sabemos que as escamas eram à rocalha, como a pele de um gecko leopardo. Esse é o único destaque que tenho a dar, porque de resto a anatomia até está espantosa, sendo que a caixa torácica é volumosa e a base da cauda também é bastante volumosa, porque o Carnotauro era basicamente a chita do período Cretáceo, sendo que o cauda femoralis, que era um músculo que se ligava à base da cauda e à perna, era bastante desenvolvido, o que permitia a este animal correr bastante depressa. O macho começa então a chamar por uma fêmea, sendo que ele faz com vocalizações com a boca fechada, que ajuda a percorrer mais distância pela floresta. Entretanto, chega uma fêmea, sendo que ela é maior que o macho, e então começa a magia. Ele começa a abanar a cabeça, depois a cauda, e entretanto, ele ergue-se e abre os bracinhos com cores mais vistosas, que é um azul vibrante. E a cena, assim como a banda sonora, torna este segmento bastante engraçado e fofo ao mesmo tempo. E entretanto, a fêmea começa a cheirá-lo, mas não fica interessada nele. E pelo que eu ouvi de alguns amigos meus lá da Lourinhã, o Darren Neish diz que o Carnotauro basicamente fez algo que a fêmea não gostou e foi por isso que ela o recusou. E a cena até acaba com um violino mesmo triste para ter pena do animal, mas sim, sem sombra de dúvida, é um dos meus segmentos preferidos de toda a temporada. O próximo segmento, nós vamos para a Ásia, onde encontramos pela primeira vez na série um Oviraptor. Mas não é o Oviraptor em si, mas o Corythoraptor, do qual, tenho-vos a dizer, ele tem as cores mais vibrantes de toda esta série, com um azul mesmo bonito e um ventre e pescoço branco que dá um grande contraste e torna até o animal muito bonito. Até há segmentos em que eles parecem mesmo reais, parece que estão mesmo a filmar ali um animal verdadeiro. Vemos outro tipo de tiranossaurido, que é o Quianjossauro, ou, mais comicamente chamado na comunidade científica, o Pinóquio Rex. É uma fêmea de 9 metros de comprimento e toda esta cena foi baseada numa caçada de tigre do documentário do Planet Earth, o que por si não é mal todo. A primeira tentativa, ela falha, o que é algo bom de ver, porque normalmente em documentários os dinossauros estão sempre a apanhar a presa, mas nunca falham, mas não é assim que acontece na natureza. 7 em cada 10 caçadas num leão, normalmente, costumam resultar em falhanço. E é mesmo assim na natureza. Normalmente a presa costuma sempre fugir. Mas na segunda tentativa, ela finalmente consegue apanhar um Corythoraptor, sendo que ela depois o pega com a boca e foge. O próximo segmento é um incêndio, do qual nós vemos uma família de Edmontossauros a fugir do fogo, e após a floresta toda ardida, aparece uma espécie que também não estava nada à espera, e do qual faz-me suspeitar que eles fizeram o Prehistoric Planet de propósito para rivalizar com o mundo Jurássico Domínio, que é a aparição de um Atrociraptor. E tenho de dizer, está muito bonito este Atrociraptor. É baseado numa águia, porque o tom de cor é um castanho uniforme, mas o crânio está correto. O Atrociraptor tinha um crânio mais retangular, pelo menos na parte da frente, e ele faz um comportamento que por acaso eu nunca tinha visto, em que ele pega num pauzinho que ainda está a fumegar, passa com um jeitinho o fumo do pau
em redor do seu corpo para se livrar de parasitas, que aparentemente é algo que as aves fazem hoje em dia. Entretanto, aparece um anquilossauro, que pelo formato da cauda trata-se de um anodontossauro, do qual aproveita a floresta queimada para comer carvão, que é algo que acontece hoje em dia, pois o carvão é usado para ajudar no trato digestivo e até mesmo para absorver toxinas. O próximo segmento é outro que também simplesmente adorei e achei bastante fofo, onde vemos um trio de crias de pterosinossauro a tentar alcançar uma colmeia de abelhas pré-históricas para ter acesso ao mel. Claro que, para isso, eles têm que trepar por um tronco, do qual teoriza-se que os jovens pterosinossauros eram capazes de o fazer, e entretanto eles começam a ser atacados pelas abelhas, só que depois chega um pterosinossauro adulto e nota-se mesmo a imponência deste grande animal, pois apesar de ele ser um parente do Tiranossauro Rex e do Velociraptor, este animal é um vegetariano e tem as maiores garras de qualquer criatura da história, sendo que algumas até podiam atingir 75 cm até 1 metro de comprimento, o que é simplesmente surreal de imaginar. Esse indivíduo adulto chega e com uma patada destrói a colmeia e come um pouco do mel e vai andando, sendo que as crias aproveitam o facto do adulto ter ajudado de forma involuntária e deliciam-se com o mel e até com algumas abelhas para ter nutrientes. É então que chegamos ao último segmento, basicamente na ilha de Hatsek, que é onde hoje é atualmente a Roménia. Nós seguimos um grupo de crias de Zalmoxes, que são um tipo de dinossauro parente do Iguanodonte, nomeadamente um Rabodontídeo. As crias vão atravessando um tronco, só que a última é apanhada de surpresa por um Atzegopteryx. O Atzegopteryx é possivelmente a criatura mais pesada que alguma vez voou. É ligeiramente, em termos de altura, não é tão alto quanto um Quetzalcoatlus, mas é praticamente do tamanho de uma pequena girafa, só que ele é mais pesado, ele é mais robusto. E em termos de envergadura, é praticamente o mesmo com um Quetzalcoatlus, entre 9 a 10 metros de envergadura, o que faz dele uma das maiores criaturas que já voou, em termos de envergadura, mas em termos de peso é a criatura mais pesada que alguma vez voou, sendo que poderia pesar em média 180 a 250 kg. Nós vemos este indivíduo de Atzegopteryx que, na minha opinião, é magnífico e é majestoso, e a cinematografia faz-o parecer tão gracioso no chão, porque é algo que os Asdarquídeos, que é o grupo que o Atzegopteryx pertence, que a série fez muito bem, é o fato de os representar sendo muito, muito ágeis no chão e sendo capazes que a sua locomoção no solo é bastante eficiente. A asa está dobrada de forma correta e um olho azul que dá destaque, que é muito bonito, assim como o padrão das cores do pescoço com as riscas e a crista em si também dão a esta Atzegopteryx talvez um dos meus designs preferidos de toda a série. Este animal, entretanto, chega à costa, do qual começamos a ver outras criaturas a chegar. Hadrossauros anões, nomeadamente Telmatossauro, outros Jalmoxes, e, entretanto, chega um par de saurópodes, do qual o documentário não especifica, mas que, na minha opinião, devem-se tratar ou de Magriasaurus ou de Paludotitã. O segmento acaba com o Atzegopteryx abrir as asas para com o pôr do sol, do qual este levanta voo e voa rumo ao horizonte. Para mim, tenho que dizer que isto foi muito refrescante ver no final de uma série de dinossauros. Porquê? Porque normalmente, quando faz uma série de dinossauros, o último episódio fala-se sempre sobre extinção. E eu acho gratificante esta série não ter feito isso. Daí que é bom ver um documentário a demonstrar quão magníficos estes animais eram, mas também quão bem-sucedidos eles eram. Porque não se esqueçam, estes animais dominaram o nosso planeta durante 160 milhões de anos. E quando digo os dinossauros, não é só os dinossauros em si, mas também os répteis marinhos e os pterossauros. Pelo que, vendo simplesmente um a voar rumo ao horizonte, ao pôr do sol, é muito refrescante. E, em princípio, digo-vos, até na altura, eu escrevi assim na minha opinião. Assim chega ao fim a melhor série documental sobre dinossauros que alguma vez existiu. Pelo que, eu espero que tenham gostado destas reviews e, claro, deixem nos comentários os episódios que mais gostaram, assim como as sugestões de futuras temporadas e os vossos segmentos preferidos. Pelo que sim, na minha opinião, este episódio está a par com o primeiro, mas
em termos de qualidade, mas acho que o primeiro ainda é superior, simplesmente por ter sido o primeiro, e dou um 9.5 de 10. E na primeira temporada em geral, eu dou um 9.2. Obrigado por terem acompanhado estas reviews no YouTube, do qual acho que já fazia algum tempo para que devia as ter posto no site, e espero ansiosamente pela segunda temporada e do magnífico conteúdo que nos vai mostrar, assim como as novas criaturas que nós vamos ver. Pelo que, mais uma vez, obrigado. Não se esqueçam de pôr um gosto, subscrever no canal e até mesmo se quiserem sugestões sobre como melhorar os vídeos e tudo mais. Eu sou o Paleotuga e até uma próxima.